Que acusação trazeis contra este homem? Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar ninguém. Tragam o homem. És tu o rei dos judeus? Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Logo tu és rei? Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Que é a verdade? Eu não acho nele crime algum. Quereis, pois, vós que solte o rei dos judeus? Este não! Açoitai este homem. Salve, Rei dos Judeus! Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Eis o homem. Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. De onde és tu? Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Eis aqui o vosso rei. Fora, fora! Crucificam-o! Crucificam-o! Fora! Crucificam-o! Crucificam-o! Hei de crucificar o vosso rei? Não temos rei senão César. Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos! Eis aí o homem.
Boa noite. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Quando tinha aproximadamente, na minha infância, entre 7 e 8, fui conhecer um pouco da história da minha família, do meu pai e da minha mãe. Meu pai, aos 12 anos de idade, se tornou um alcoólatra. 12 anos de idade, meu pai já era um alcoólatra. Eu não sei se vocês daqui já tiveram a oportunidade de conviver com alguém que bebe muito. Se na sua casa um pai, um irmão, um amigo bebe muito. O fato é que não é muito bom crescer num lar assim. A minha mãe fugiu de casa com meu pai aos 17 anos de idade. Minha mãe fugiu aos 17 anos de idade com meu pai. Daí para lá vocês imaginam mais ou menos como funcionaria a nossa vida. Minha mãe com o meu pai tiveram 6 filhos. Imagine 6 filhos em um lar onde um pai é alcoólatra. E vocês sabem que uma pessoa que bebe muito, ele usa todo aquele dinheiro que ganha para sustentar o seu vício. É assim com bebida, é assim com drogas, é assim com qualquer tipo de vício, jogos. E o meu pai, então, ao invés de trazer o sustento para casa, levava para o bar. E nós crescemos tendo dificuldades. Moramos nos piores bairros, crescemos nas piores casas. Tenho lembrança de algumas casas que nós morávamos. A nossa casa era um verdadeiro Big Brother Brasil. Todo mundo que passava do lado de fora via quem estava dentro. Porque eram casas feias, mal estruturadas, cheias de buracos e faltava tudo. Comida, alimento. Cresci num lar onde nós, 6 filhos, morávamos numa casa pequena, onde era apenas uma cama. Meu pai dormia em uma ponta, a minha mãe em outra e os 6 filhos no meio, parecendo um ninhozinho de preá, né? E assim nós crescemos. Crescemos com muitas dificuldades. A família da minha mãe não apoiava de forma alguma porque dizia: você fez a sua escolha, você quis esse caminho, você tinha tudo para ser diferente, então você vai ter que pagar. Confesso para vocês que a nossa infância, adolescência e juventude não foi fácil, porque quando chegavam festas como essa de Semana Santa, os meus primos ganhavam ovos de Páscoa e nós nem ovos de galinha tínhamos para comer. Meus primos ganhavam tudo e os tios, as tias olhavam para nós e não davam muita coisa. Olhavam para nós e diziam assim: vai dar ali prostituta, vai dar ali ladrão, vai dar ali assassino, vai dar tudo que não presta aos filhos de Gedilza com Olegário. E nós fomos crescendo. Muitas vezes meu pai espancar minha mãe. Muitas vezes meu pai bater na minha mãe. Ao brincar de bola com os amigos, com os colegas, alguns me diziam assim: Sóstenes, você não quer que a gente dê uma surra no seu pai? Eu confesso para vocês, foi tentador. Mas nunca aceitei nenhum tipo de convite desse. E fomos crescendo. Confesso para vocês que tinha muitos sonhos. Um deles é ter uma calça jeans normal. As calças que nós ganhávamos, as roupas que nós ganhávamos, eram roupas muito estranhas. Tinha bolsa por dentro, bolsa de fora. Sapatos com ar-condicionado, né? Todo cheio de buraco. Cresci tendo muitas dificuldades. Íamos para a escola e com fome porque não tínhamos nada para comer. E muitas vezes quando tínhamos eram bananas verdes. E nós levávamos banana verde para a escola. E quando os colegas, nós comíamos escondido na hora do recreio. Eu não sei se você já levou alguma coisa ruim para a escola e comeu escondido. Nós fazíamos isso. E quando alguns colegas começaram a descobrir, eles começavam a dizer assim: olha lá, já vai os macaquinhos lá, comedor de banana verde. E nós crescemos assim, sendo humilhados, sendo jogados, sendo maltratados. E aquilo foi desenvolvendo na nossa infância, juventude, adolescência. Muitas vezes, na expectativa de ver um pai chegar em casa com comida do lado de outros sacolas, chegavam problemas. Crescemos herdando as roupas dos nossos irmãos. Então minha mãe comprava roupa para o mais velho, eu sou o segundo mais velho, herdava, o terceiro mais velho herdava e todo mundo herdava. Lá em casa era uma toalha para os 6. Então imaginem, quem se destacava por último tomava 2 banhos. Foi mais ou menos assim a minha vida. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com Pôncio Pilatos? O que é que a sua vida tem a ver com o julgamento de Jesus pelas autoridades? A palavra de hoje pode se resumir em apenas uma: responsabilidade.
Eu poderia ter uma vida diferente, porque as pessoas olhavam para mim, olhavam para os meus irmãos e diziam assim: olha lá, filho de peixe, peixinho é, vão crescer revoltados, vão crescer assassinos, vão crescer miseráveis, não vai dar para nada que preste. Mas lembre-se de uma coisa, no final a escolha sempre é sua, nossa, minha. Eu fui crescendo e poderia ter sido como meu pai foi. Eu poderia crescer e ter sido como as pessoas queriam que eu fosse, mas eu tomei a minha decisão. Eu tive que ser homem para dizer assim: eu vou ser diferente. Eu não vou tratar o meu pai como minha mãe como meu pai, a minha esposa como meu pai trata a minha mãe. Eu não vou tratar os meus filhos como meu pai trata os filhos dele. Nós vivemos um sério problema na humanidade hoje: transferência de responsabilidades. O que é que Pôncio Pilatos fez? Ele era o imperador da Judéia, ele era o governante da Judéia, era um governante promissor. Acredita-se na tradição que Pôncio Pilatos devia ter de 27 a 35 anos quando já era governador da Judéia. Depois das províncias de Roma, a Judéia era a pior das províncias, ninguém queria cair lá. Tibério era o César e ele era subalterno apenas de César. Ele governava, a sua decisão valia muito. Ele odiava os judeus e deixava muito bem claro isso, por causa das tradições, por causa do fanatismo dos judeus. Pôncio Pilatos detestava a Judéia, mas estava lá, estava numa posição e ele não queria perdê-la. Um grande problema dele é que também os judeus o tinham na mão. Por quê? Porque ele tratava mal os judeus. Eles já estavam com a sua reputação ameaçada. Ele cometia alguns assassinatos. E para piorar a situação, ele quis construir um arqueduto para conduzir água para dentro de Jerusalém e usou o tesouro do templo, o que revoltou mais ainda os judeus. Então ele tinha os judeus o tinham na mão, porque ele pensava: se esses judeus se fizerem um motim e forem me entregar a César, eu vou ser punido. E assim aconteceu. Num problema que houve lá, um grupo de judeus se reuniram e acusaram Pôncio Pilatos para Tibério. Ele foi chamado para prestar contas, mas enquanto estava indo a caminho do César, Tibério foi assassinado. Diz a tradição que Pôncio Pilatos nunca foi julgado, mas depois dessa situação com Jesus, a sua fama foi decaindo, e acredita-se que Pôncio Pilatos se suicidou. Mas de quem foi a responsabilidade pela morte de Jesus? Foi de Pôncio Pilatos? Foi dos judeus? A morte de Jesus Cristo é responsabilidade de todos nós. Primeiro, se não houvesse pecado, Jesus não teria morrido. E o pecado foi escolha unicamente, exclusivamente nossa. Pôncio Pilatos teve a sua responsabilidade, teve em suas mãos a oportunidade de julgar a favor de Jesus, mas ele não usou da sua autoridade, foi covarde. Ele não teve coragem de assumir o seu posto, a sua função. E quando estava diante da multidão, quando diante de Jesus, quando olhou para Jesus, ele percebeu que Jesus era inocente. Ele percebeu que estava traindo ali um homem. E a sua mulher o chamou no canto e disse: olha, não se meta com esse homem, porque eu tive um sonho com ele e muito fiquei perturbada. Então Pilatos estava ali certo de que aquele homem era inocente. Tentou fazer um meio de campo chicoteando, mas não deu certo. A fúria dos judeus foi muito grande e eles clamavam: crucificam, crucificam. Um fato interessante, por tradição, olha que escapatória Pilatos tentou. Por tradição, ali na Judéia, em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, se trazia um homem perigoso e outros também, e o povo julgava quem deveria ser solto. Pilatos pensou: bom, vou trazer o pior deles, vou trazer Barrabás. E quer saber outra curiosidade? O nome de Barrabás também era Jesus. Era muito comum o nome Jesus. Então por isso Pilatos disse: queres que solte Jesus, Barrabás, ou Jesus, o Cristo? Dois Jesus, duas situações diferentes. O povo escolheu Barrabás. Estava ainda sob domínio de Pilatos poder tomar a decisão. Mas muitas vezes, quando estamos em situações difíceis,
queremos tomar decisões mais fáceis. Quer ver uma coisa? Quando o casamento vai bem, é flores. Quando começa a dificultar, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Separar. Quando a situação no trabalho está complicando, ao invés de tentarmos resolver, qual é a primeira coisa que a gente faz? Vou pedir demissão. Estamos na faculdade ou na escola, a prova está ruim, o mais fácil é pescar. Procuramos sempre a opção mais fácil do que assumir as nossas responsabilidades. Pôncio Pilatos resolveu não assumir responsabilidade alguma. E quando não quis assumir a responsabilidade, assumiu a pior delas, ser neutro. E lembre-se, em matéria de cristianismo não existe neutralidade. Quando você não escolhe por Jesus, você já escolheu o outro lado. E assim Pilatos fez, e num ato de covardia, pediu que o soldado trouxesse uma bandeja com água e disse: estou inocente do sangue desse justo. E uma das piores frases foram proferidas pelos judeus. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Caia sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, nós assumimos a responsabilidade pela morte deste homem. E de fato, anos depois, Jerusalém foi sitiada, destruída, e muito sangue inocente foi derramado. De quem é a responsabilidade pela morte de Jesus? Minha. Os meus pecados. Sou o pastor dessa igreja, mas cometo pecado. Davi, um dos homens mais proeminentes da história, ele disse: eis que em pecado nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós somos pecadores, e o sangue de Jesus foi derramado por amor de mim e de você, pelas nossas responsabilidades. Ele assumiu a nossa responsabilidade. Alguém pode estar olhando e me ouvindo e dizendo: mas pastor, eu não pedi isso. Eu nem nasci, nem era nascido, nem sonhava em nascer na época de Cristo, é verdade. Mas o sangue de Cristo perdoou os pecados do passado, o pecado daquele presente e o pecado do futuro. Hoje eu e você temos uma escolha, a escolha de sermos diferentes. Eu poderia ter seguido um caminho diferente. Eu poderia ser um assassino, crescer revoltado, crescer um malandro, crescer destruindo tudo, querendo roubar tudo. As pessoas dizem, como eu falei no começo, que filho de peixe, peixinho é. Mas de um filho de peixe, Deus transformou um pastor. Sabe por quê? Porque eu assumi